pessoal! Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre conceitos, né? Um dos conceitos muito importantes que são utilizados dentro da bruxaria tradicional é o conceito de bruxaria folclórica. Existe uma mania, né? Existe uma questão, uma forma de entendimento de nomear as coisas. Muitas vezes os nomes de movimentos, os nomes do que quer que seja, eles são criados para demonstrar um conceito. Outras vezes são criações do povo para explicar um conceito ou clarear uma situação. Então vamos lá, as bruxarias ditas folclóricas. Cada bruxaria, né, de cada país, ela tem seu nome peculiar, né? Então, por exemplo, vamos lá com um exemplo, a bruxaria italiana ou estregoneria, né? A bruxaria alemã ou hexen, né? E depende ainda do que a pessoa faz. Por quê? Isso não sou eu que estou falando. Consta num livro, né? The Pagans and the Witch in Europe, né? Esse livro, ele explica direitinho os nomes da bruxa, né? E ocorre que no Brasil, né, eu acho que mundialmente existe muito essa tendência de colocar o folk witchcraft. E o folk witchcraft foi amplamente colocado, por exemplo, pelo Roger Horn, mas o folk witchcraft de alguns, né, é predominantemente em inglês, né? Então, gente, isso é uma pontuação bem importante, sabe? Porque muitas vezes as pessoas acham que a bruxaria folclórica é uma coisa só. Bom, vamos falar agora do termo folclore. O termo folclore ele é um termo um pouco problemático, principalmente aqui no Brasil e na língua portuguesa. Por quê? Porque o termo folclore ele foi associado pejorativamente àquilo que não existe, àquilo que é criado, assim como o termo mitologia, e não histórias culturais, que eu prefiro, né? Porque essas histórias culturais, elas são vivas dentro da cultura, né? Então, para pessoas que praticam a encantaria, que é o verdadeiro nome de uma das bruxarias brasileiras, existem outras, né? Isso é vivo. E quando muitas vezes aqui no Brasil você fala, quantas vezes você já não ouviu pejorativamente alguém falando, mas isso é só folclore? Vocês entendem? Então, existe aí uma problemática desse termo. Portanto, né? Eu venho, inclusive, mudando nas minhas redes alguns termos que são muito guarda-chuva e para o qual ele ficou muito comercial. Por quê? O termo folk witchcraft, ele veio para diferenciar, né, as pessoas que praticam, em sua essência, algo folclórico, algo do folclore de algum país. Quase todas as bruxarias, né, elas praticam dessa forma, inclusive, né, a bruxaria da Gemma Gary, que é uma bruxa contemporânea, ela pratica a bruxaria dela é voltada para o folclore, ou seja, os seres encantados da Cornualha, né? Então, gente, eu acho isso coisas importantes de se pontuar, né? Primeiro, não utilize a palavra folclore como um pejorativo, né? Isso pode chatear as pessoas que praticam, né? Sabe, as bruxarias que são bruxarias provenientes de cada um da sua cultura, né? E há muita falta de entendimento. Aqui no Brasil existe uma coisa assim, uma espécie de culto ao que é inglês, né? Por quê? Porque foi o que chegou mais rápido aqui. Então, portanto, muitas verdades das bruxarias inglesas não são verdadeiras em outras vertentes, né? E isso, assim como nas bruxarias brasileiras, nas bruxarias, por exemplo, italianas, nas bruxarias tchecas, nas bruxarias polonesas, nas bruxarias portuguesas, ibérica como um todo, sorguinqueria e muitos outros tipos de bruxaria. Né? Então, gente, esse é um vídeo bem rapidinho, só para falar e ilustrar para vocês os conceitos e suas problemáticas. Tchau, tchau!